Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 26 de junho do ano de 2020. Com alegria no coração, elevamos as nossas orações ao mais alto, rogando as bênçãos, de sorte que sejamos envolvidos pelas vibrações da fraternidade, da bondade suprema em Deus, mas também que possamos juntos, como irmãos, como amigos, recolhermos a orientação para o nosso dia. Que nesse instante todos possamos calar as vozes interiores, aquietarmos as nossas ansiedades. Vamos ouvir, vamos sentir, inclusive a presença dos amigos espirituais que nesse instante se fazem presentes juntos de todos, levando também a paz, as luzes para os lares que aqui estão com as portas abertas para acolher o nosso Mestre Jesus, amigo de todas as horas. O nosso encontro da manhã tem o tema: Minha mãe me virá visitar e dar conselhos. Nós vamos, antes de abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, nos recordar um pouco de Santo Agostinho, porque a sua memória será reavivada no nosso encontro de hoje. Santo Agostinho, ele teve um papel dos mais expressivos na história do cristianismo, tendo sido, inclusive, um dos protagonistas do chamado racionalismo filosófico cristão. Ele viveu nos últimos anos da Idade Antiga, que se encerrou com a queda do Império Romano no ano de 476. Ele nasceu em 354 e desencarnou em 430. Então ele acompanhou esse processo. Então, tendo sido o mais influente pensador ocidental nos primeiros séculos. A ele se deveu a criação de uma filosofia que pela primeira vez deu suporte racional ao cristianismo. Com o pensamento de Santo Agostinho, a crença ganhou substância doutrinária para orientar a educação, numa época em que a cultura helenística havia entrado em decadência e uma nova religião conquistava cada vez mais seguidores, mesmo se fundamentando quase que exclusivamente na fé e na difusão espontânea. Aurelius Agostinho, dados biográficos, nasceu então em 354, na hoje Argélia, que na época estava sob o domínio romano. E eis o ponto importante para a nossa manhã. Ele foi filho de uma mulher que depois foi inclusive canonizada como santa. O nome dela era Mônica. Então ele recebeu uma educação toda cristã. Mas, quando jovem, ele foi para o mundo, embora um filósofo por excelência, mas foi se envolver com as questões da juventude, das paixões. E nisso estabeleceu, na sua intimidade, muitos desafios, conflitos, até que aconteceu um momento
de uma atuação, vamos dizer assim, do mundo espiritual, e com as suas faculdades mediúnicas, ele teve um momento em que se entrou em relação com o mundo espiritual, escutando vozes e orientações. E a partir deste fato, ele é naturalmente envolvido para procurar uma novidade de vida. E tem um fato interessante, porque depois desse fenômeno, ele resolveu intuitivamente abrir o Evangelho e caiu numa passagem de Paulo que fala sobre as obras do Cristo, as obras da fé, e a necessidade de compreender melhor o que expressa da carne. Como ele era um filósofo já com potencial muito expressivo, tendo em Platão muitas influências, ele, na verdade, procura então uma nova vida. E aí, o resumo, nós sugerimos que vocês procurem conhecer um pouco mais, porque, por certo, encontrarão elementos para o aprendizado ao nível do conhecimento interior. Então nós vamos, dito, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 1º, que é intitulado Não Vim Destruir a Lei, quando Jesus afirma que veio dar cumprimento. E nós vamos abrir no item 11, quando vamos nos deparar com uma mensagem de Erasto, discípulo de Paulo, falando sobre Santo Agostinho e o seu papel na história do cristianismo, de uma forma sintética, mas abrindo reflexões sobre a presença de Santo Agostinho na codificação espírita como um grande baluarte para essa nova fé, para esse novo projeto dos novos tempos. No item 11, então, vamos ler o texto. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a ele a vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, a impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características
e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras! E que retumbante previsão da doutrina por vindoura! Essa a razão porque hoje, vendo chegado a hora de divulgar-se a verdade, que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador. E, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Esta frase, ela brilha diante dos nossos olhos, promovendo esperança e, naturalmente, despertando um desejo superior de ouvirmos as vozes dos céus, os conselhos, as orientações de que necessitamos. No caso de Agostinho, a esperança brotava diante da mãe que se despedia. Ela que era cristã na acepção da palavra. Ou seja, ela voltou-se para dentro para investir numa terra sagrada que é a de competência de todos, do coração. Dominou, administrou e ofereceu o que ela tinha de melhor. A essência do cristianismo está nessa vivência de uma imanência divina nas menores atitudes. Ela fez o bem. E como mãe, deixou um legado expressivo, contagiante, para aquele profeta, para aquele homem que apresentava tantos predicados, embora confuso, mas em meio aos conflitos do caminho, ele desde criança era tocado pela filosofia platônica. Platão, uma das mentes mais brilhantes que passou pelo planeta, enviado por Jesus. E ele, como todos nos momentos de dores, principalmente se despedindo de um ente querido, ele tem um insight. Como Platão falava do mundo das ideias, que é o mundo dos espíritos, um mundo moral, despedindo do seu bem mais precioso, daquela joia que todos temos guardado do lado esquerdo do peito, que é a mãe. E nós nos referimos às mães dos céus, que como estrelas iluminam o caminho dos viajores na terra, que dão a vida por eles. E, naturalmente, a lógica patenteia, indica que quando elas partem, depois de cumprir os seus mandatos,
o amor é tão genuíno que é inconcebível imaginar que elas esqueceriam seus filhos aqui na terra, que caminham nesse vale de desafios. E para quem ignora, vale de sombras. Para quem estuda, um vale de oportunidades. Trabalho, estudo, renovação. É extraordinário estar reencarnado. Deus impõe a reencarnação, questão 132, com o fim de vos fazer progredir. Mesmo que as dores campeiam, vergastam, a doença dilacera, as rupturas nos relacionamentos deixam tantas marcas, mas a batalha é esplendorosa. E com Jesus, com o cristianismo, com os apóstolos, com os médiuns, com os educadores, com os amigos e com as mães, essa travessia se faz extraordinária. E a profecia, ela se cumpriu, porque a mãe volta, como voltam aqueles que amamos. Aqueles que compreendem que cumpriram suas tarefas, mas sempre faltará algo para que a completude se estabeleça. Cuidar daqueles rebentos, filhos da alma, que pode ser para você o seu marido, pode ser o seu sogro. Os filhos do seu coração pode ser os seus filhos, mas pode ser o filho das outras. Pode ser a sua esposa. Pode ser sua sogra. Pode ser os inimigos. Pode ser os adversários. E como mãe, estamos tendo a oportunidade de desenvolver um dos pontos mais especiais da nossa trajetória. As virtudes que necessitam dos bons sentimentos. O Espiritismo vem ao mundo como uma ponte simbólica que favorece a travessia desses entes, dentre eles as mães. Os anjos da guarda, como chamam, os espíritos amigos que estão contigo o tempo todo, que auxilia para que nós possamos lembrar, ouvir a consciência, porque ouvimos tantas vozes, as vozes dos desejos, as vozes dos sentimentos, as vozes dos prazeres, as vozes da preguiça, as vozes da rebeldia, mas ouvimos pouco, não damos atenção à voz da consciência, que é especial. Então as mães, os espíritos voltam para o nosso dia a dia para dizer assim: calma, fostes afoito, atropelastes o tempo, pessoas se tornaram coisas que quisestes manipular para que a sua vontade, o seu ponto de vista imperasse. Ou menos, vai devagar, tem um perigo ali depois da curva. Aquela voz especial que diz assim: comestes muito, passastes da conta. Aquela voz que se expressa no coração quando cometemos um erro e logo em seguida compreendemos que machucamos alguém, que desrespeitamos um sistema, uma direção, que atropelamos uma instituição,
que passamos da cota com o guarda de trânsito, com um sinal que estava fechado e passei por ele. Aquela consciência que diz assim: cuida do seu filho. Aquela intuição que brota a definir que o mundo espiritual está conosco. Você que tem saudade de sua mãe, do seu pai, daquele que já foi para o mundo espiritual, convença-te de que virão visitar e dar conselhos, revelando o que nos espera na vida futura. Hoje, estamos atingindo o número de 78 encontros. Pelas manhãs, Gênese no lar visita o teu coração, que está próximo ou distante. Mas esse fulcro de irradiação nada mais é do que um comunicado que vem do mundo espiritual para você. No sentido de que todos nós estamos sendo chamados por uma plataforma para que a gente possa verificar que é necessário reconsiderar, que é importante ressignificar a nossa maneira de se conduzir, de se expressar, num simples e-mail, numa batida de um telefone, que em alguns segundos você pode destruir uma relação, como uma frase maldita ou precipitada, entrando no campo, na intimidade de um coração que está vibrando em outra faixa, bem distante da sua. Os benfeitores da vida maior nos visitam. E naturalmente, nós temos um anseio como espíritas. E eu dialogo com os meus amigos. E alguns que estão me ouvindo aqui sabem, na prática, que todos nós gostaríamos de receber uma mensagem da mamãe, dizendo assim: o seu nome completo, lembra daquele dia que dançamos juntos, que bebemos café juntos, que viajamos para a praia juntos, e agora eu estou aqui no mundo espiritual, estou fazendo isso, aquilo outro, encontrei com seu pai, abracei o seu irmão, aqueles que... Lembra da titia? Qual de nós não queríamos ou não desejamos um recado assim, riquíssimos de detalhes para comprovar que mamãe está viva? Qual de nós não procuramos endereços para encontrar médiuns como um Chico Xavier, que recebesse uma lauda, como ele ofereceu para os filhos de Maria Xavier, que nós tivemos a honra de publicar alguns destes textos no livro Chico do Calvário, A Redenção, aonde Maria Xavier, a mãe, vem contar detalhes de como é a vida no mundo espiritual. Qual de nós, eu pergunto? Alguns obtiveram resultados. E corroborou para que a fé no espiritismo ou na vida além túmulo se robustecesse. Talvez todos vocês, ou talvez um percentual, eu não entro no mérito. Mas a bandeira que eu sempre desfraudei foi que a mensagem maior, a especial, a transcendente,
a incomparável, é o retorno de Jesus para provar a imortalidade. Agora, todos nós conhecemos a história, que ele se apresentou para vários. E disse uma frase que se torna uma das mais expressivas para o robustecimento, para o enaltecimento, para o engrandecimento da fé. Quando ele fala para Tomé: toca-me. Você disse que só acreditaria se tocasse? Vem aqui, Tomé. E depois do fato, que foi comprovado por vários, ele disse: Tomé, bem-aventurado quem não viu e creu. Então eu digo, se você está no Espiritismo sem ter recebido uma mensagem com tanta riqueza de detalhe de sua mãe, a sua fé é mais consistente, talvez, do que aquele que recebeu. Mas não é esse o detalhe mais importante. O que vale, e é o convite, é que todos aqui possam procurar. Não deixe de procurar. Porque mesmo que sua mãe não se revele prodigalizando aquele detalhamento que possa te dar garantia mesmo, você estará sempre em contato com uma verdade que está bem próxima. Você estará buscando compreender o fenômeno da vida, que é impessoal, está muito além do que sua mãe pode te dar, que o seu pai pode te oferecer. Que um espírito, inclusive trazendo Santo Agostinho, que é um pilar, pode te revelar, porque ele não tem a sabedoria plena, a pureza máxima. Ele estará dizendo para você: procure Jesus, dialogue com ele. Mas nas sextas-feiras, vocês sabem que nós dedicamos o nosso encontro para atender os anseios. Embora não tenha sido verbalizado, seja por WhatsApp, por e-mail, por telefone, nós estamos fazendo este Evangelho da Manhã para atender um pedido de uma pessoa que anseia pelo contato com a mãe. E eu gostaria de dizer que foi ela que atuou para que a resposta viesse para você. Só que nós somos pobres mercadores. Distribuímos o que nos chega e de uma forma precária, sem tanta habilidade. Então eu vou convidar, se assim eu posso me expressar com irreverência, um personagem para a nossa manhã. O nome dele? Humberto de Campos. No livro Lázaro Redivivo, ele tem uma mensagem intitulada Mãe. E eu gostaria de ceder, de convidar para que Humberto de Campos converse com você agora. E ele vai nos contar uma história. Quando Jesus ressurgiu do túmulo, a negação e a dúvida imperavam no círculo dos companheiros. Voltaria ele? Perguntavam perplexos. Quase impossível. Seria Senhor da vida eterna
quem se entregara na cruz, expirando entre malfeitores? Maria Madalena, renovada, vai ao sepulcro de manhãzinha e, maravilhosamente surpreendida, vê o Mestre, ajoelhando-se-lhe aos pés. Ouve-lhe a voz repassada de ternura. Fixa-lhe o olhar sereno e magnânimo. Entretanto, para que a visão se lhe fizesse mais nítida, foi necessário organizar o quadro exterior. O jardim recendia perfumes para a sua sensibilidade feminina. A sepultura estava aberta, compelindo-a a raciocinar. Para que a gravação das imagens se tornasse bem clara, lavando-lhe todas as dúvidas da imaginação, Maria julgou, a princípio, que via um jardineiro. Antes da certeza, a perquirição da mente precedendo a consolidação da fé. Embriagada de júbilo, a convertida de Magdala transmite a boa nova aos discípulos confundidos. Os olhos sombrios de quase todos se enchem de novo brilho. Outras mulheres, como Joana de Cusa e Maria, mãe de Tiago, dirigem-se ansiosas para o mesmo local, conduzindo perfumes e preces gratulatórias. Não enxergam o Messias, mas entidades resplandecentes lhes falam do Mestre que partiu. Pedro e João acorrem pressurosos e ainda veem a pedra removida, o sepulcro vazio, e apalpam os lençóis abandonados. No colégio dos seguidores, travam-se polêmicas discretas. Seria? Não seria? Contudo, Jesus, o amigo fiel, mostra-se aos aprendizes no caminho de Emaús, que lhe reconhecem a presença ao partir do pão e depois aparece aos 11 cooperadores num salão de Jerusalém. As portas permanecem fechadas e, no entanto, o Senhor demora-se junto deles, plenamente materializado. Os discípulos estão deslumbrados, mas o olhar do Messias é melancólico. Diz-nos João Marcos que o Mestre lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza do coração. Exorta-os a que o vejam, que o apalpem. Tomé chega a consultar-lhe as chagas para adquirir a certeza do que observava. Ele estava vendo e não acreditava. Tinha que tocar. O celeste mensageiro faz-se ouvir para todos. E mais tarde, para que se convençam, os companheiros de sua presença
e da continuidade de seu amor, segue-os em espírito no labor da pesca. Simão Pedro registra-lhe carinhosas recomendações ao lançar as redes e encontra-o nas preces solitárias da noite. Em seguida, para que os velhos amigos se certifiquem da ressurreição, materializa-se num monte, aparecendo a 500 pessoas da Galileia, no Pentecostes, a fim de que os homens lhe recebam o evangelho do reino, organiza fenômenos luminosos e linguísticos, valendo-se da colaboração dos companheiros ante os judeus e romanos, partos e medas, gregos e elamitas, cretenses e árabes. Maravilha-se o povo. Habitantes da Panfilha e da Líbia, do Egito e da Capadócia ouvem a boa nova no idioma que lhes é familiar. Respire fundo. Acalma-te, porque temos mais. Decorrido algum tempo, Jesus resolve modificar o ambiente farisaico e busca Saulo de Tarso para o seu ministério. Entretanto, para isso, é compelido a materializar-se no caminho de Damasco, à plena luz do dia. O perseguidor implacável, para convencer-se, precisa experimentar a cegueira temporária após a claridade sublime. E para que Ananias, o seu servo, dissipe o temor e vá socorrer o ex-verdugo, é imprescindível que Jesus o visite em pessoa, lembrando-lhe o obséquio fraternal. Todos os companheiros, aprendizes, seguidores e beneficiários solicitaram a cooperação dos sentidos físicos para sentir a presença do divino ressuscitado. Utilizaram-se dos olhos mortais, manejaram o tato, aguçaram os ouvidos. Houve, contudo, alguém que dispensou todos os toques e associações mentais, vozes e visões. Foi Maria, sua divina mãe. O Filho bem-amado vivia eternamente no infinito mundo de seu coração. Seu olhar contemplava-o através de todas as estrelas do céu e encontrava-lhe o hálito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele vibrava em sua alma e para compreender-lhe a sobrevivência, bastava penetrar o iluminado santuário de si mesma. Seu filho, seu amor e sua vida poderia acaso morrer? E embora a saudade angustiosa, consagrou-se à fé no reencontro espiritual, no plano divino, sem lágrimas, sem sombras
e sem morte. A certeza do encontro divino com seu amado Filho pelo coração. Humberto de Campos conclui a narrativa poética, histórica, transcendente, com um recado para todos nós que estamos em busca do encontro divino. Homens e mulheres do mundo, que a vez de afrontar um dia a esfinge do sepulcro, é possível que estejais esquecidos plenamente no dia imediato ao de vossa partida a caminho do mais além. Familiares e amigos, chamados ao imediatismo da luta humana, passarão a desconhecer-vos, talvez por completo. Mas, se tiverdes um coração de mãe pulsando na terra ou no mais além, regozijar-vos-eis, além da escura fronteira de cinzas, porque aí vivereis, amados e felizes para sempre. O coração de mãe, sincera, devotada, a própria mãe espiritual da humanidade, Maria, jamais deixará de ser mãe, porque essa aquisição é para a vida eterna. Conforta-te, consola-te, esclareça-te e prossiga na sua tarefa. Porque os seres que verdadeiramente nos amam estão em pensamento e sentimento permanente conosco. Compete então, nesse júbilo que essa festa proporciona, que possamos fazer a nossa parte para habitar com eles a morada celestial. Reflitamos, sentindo as bênçãos desta manhã, que nos preparam para uma vida muito especial. Que Maria Santíssima esteja conosco. Você que está envolvida pela natureza, à sua volta, respire fundo, sinta o ar penetrando na sua intimidade. Olhe para os céus, com essa certeza que o Espiritismo vem nos oferecer num mundo de muitas oportunidades, desafios, a favorecer a experiência que só o trabalho redentor há de nos conceder. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre.